A luz que cortava o céu parecia impossível, quase irreal, como se o próprio céu estivesse rasgando a atmosfera com suas garras de fogo. Era o prenúncio do fim, e ninguém sabia disso ainda. Mas eu sabia que naquele momento eu já estava correndo pela minha vida. Lucas respirava com dificuldade, os músculos das pernas queimando, enquanto corria pelas ruas de Belo Horizonte. As sirenes de emergência ecoavam por toda a cidade. O céu estava iluminado por uma luz alaranjada sinistra, que pulsava, como um coração maligno batendo acima de suas cabeças. Todos olhavam para cima, imóveis, fascinados pela visão. Mas Lucas sabia que algo estava terrivelmente errado. 30 minutos antes, ele estava no seu escritório, finalizando um relatório de trabalho, quando o anúncio do impacto do cometa surgiu em todos os noticiários. No início, ninguém parecia preocupado. A mídia havia garantido que o impacto seria em uma área remota, sem causar grandes danos. Era só mais um espetáculo cósmico para os olhos curiosos de quem adorava desastres naturais. Mas então as luzes começaram a piscar. Pequenas falhas de energia atingiram a cidade em ondas. Ele podia ouvir as explosões de transformadores à distância, uma cacofonia sinistra que se aproximava cada vez mais. Agora, enquanto corria pela rua cheia de pessoas confusas, ele percebia que o caos estava só começando. Uma explosão. Em algum lugar não muito longe, um carro atingiu uma parede, incendiando-se imediatamente. As pessoas gritaram, finalmente tirando os olhos do céu, e o pânico se espalhou pela multidão como fogo em pólvora. Era tarde demais. Lucas precisava encontrar sua esposa, Laura, e seu filho pequeno, Miguel. Sua casa não estava longe dali, mas ele sabia que cada segundo contava. Ele virou a esquina e congelou. Havia corpos no chão, uma dúzia deles como se tivessem desmaiado subitamente. O ar ficou gelado e a sensação de que algo terrível estava se aproximando cresceu em seu peito. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, tentando afastar o medo. Mas estava acontecendo. O primeiro a se levantar foi um homem de meia idade. Seu rosto completamente pálido e sem expressão. Seu corpo se movia de forma estranha, como se cada articulação estivesse rígida. O som de ossos estalando preencheu o silêncio ao seu redor. As pessoas ao redor do homem começaram a gritar. Algumas correram em direção ao barulho, outras se afastaram lentamente, incrédulas. Lucas assistiu com horror quando o homem se lançou violentamente sobre uma mulher que estava parada ali, paralisada de medo. O ataque foi brutal. Ele rasgou sua carne como um animal faminto, arrancando pedaços dela com uma voracidade incompreensível. O sangue jorrou pelo chão. A multidão gritou, e então os outros corpos começaram a se levantar também. Lucas voltou a correr. Sua mente estava em um turbilhão, tentando processar o que havia acabado de testemunhar. Zumbis. Não podia ser verdade. Aquilo era coisa de filmes, não do mundo real. Mas não importava o que ele pensava. O terror estava em todo lugar. Gritos enchiam o ar. Os mortos-vivos caçavam os vivos, e Lucas sabia que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Ele alcançou sua rua e viu a porta da sua casa aberta. Laura! Miguel! Gritou, a voz rouca de desespero. Entrou de uma vez ofegante, enquanto os sons da morte se aproximavam cada vez mais. Lá estava Laura, abraçada a Miguel, os olhos arregalados de medo. Lucas, o que está acontecendo? Eu ouvi os gritos, vi as notícias, mas não. Isso não faz sentido. Laura mal conseguia falar, suas mãos tremendo enquanto apertava o filho contra o peito. Eu não sei, eles estão mortos, mas estão atacando as pessoas, Laura. Precisamos sair daqui agora. Lucas respondeu tentando manter a calma, mas ele próprio estava à beira do colapso. Ele correu até a sala e pegou uma mochila, enchendo-a com tudo que conseguia. Água, comida enlatada, lanternas. Sua mente estava a mil, planejando o que poderia vir a seguir. Mas ele sabia que tudo era imprevisível a partir daquele momento. O som de gritos vindos da rua ficou mais alto. Eles estavam se aproximando. Vamos pelo quintal, pelo beco. Não podemos ficar na rua, disse ele, guiando sua família com pressa. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ele mantinha os olhos fixos nas sombras que começavam a cercar sua casa. Eles escaparam pelo portão dos fundos, mas o medo estava com eles. A cidade que um dia conheciam agora era um campo de caça para criaturas sem alma. Eles estavam em minoria. O céu ainda brilhava com aquele brilho alaranjado. O cometa continuava a pulsar sua energia maligna, como se fosse o coração de todo aquele caos. Lucas sabia que o que quer que estivesse acontecendo era apenas o começo. O mundo que eles conheciam havia desaparecido, substituído por um pesadelo vivo.
Quando chegaram ao final do beco, Lucas ouviu um som que o fez parar. Um rosnado baixo e gutural. Ele virou a cabeça lentamente e viu, entre as sombras, uma forma que o fez gelar. Um dos mortos-vivos estava a apenas metros de distância, seus olhos vazios fixos neles. Seus dentes pingavam sangue. Orhan! Lucas gritou, empurrando Laura e Miguel adiante, enquanto o monstro avançava em sua direção. Eles correram com todas as forças que tinham, enquanto o terror e a adrenalina os impulsionavam para frente. Mas Lucas sabia que por mais rápido que corressem, o verdadeiro horror estava apenas começando. Eu pensei que havíamos escapado. Estávamos seguros. Mas o horror não tem pressa. Ele sempre te encontra. E naquela noite, descobri que o pior estava apenas começando. O chão tremeu sob os pés de Lucas enquanto ele corria pelas ruas escuras, seu coração batendo mais forte do que nunca. Laura estava ao seu lado, carregando Miguel nos braços, ofegante e em pânico. Eles estavam fugindo do que parecia ser o pesadelo mais impossível. Um mundo que em questão de horas havia sido tomado pelos mortos que caminhavam. O ar ao redor estava carregado de um cheiro metálico de sangue e o som de gritos à distância era constante. O cometa brilhava intensamente no céu noturno, lançando uma luz sinistra que banhava a cidade em um tom alaranjado. Onde vamos, Lucas? Laura perguntou, voz tremendo de medo. Eles estão em todos os lugares. Para o centro. Deve haver algum tipo de refúgio. As autoridades têm que estar organizando algo. Lucas não tinha certeza de suas palavras, mas era a única esperança a que se agarrava. Ele sabia que as ruas não eram seguras e que o caos só aumentaria. Se não encontrassem um abrigo logo, poderiam ser os próximos a cair. Eles avançaram por uma avenida parcialmente destruída. Carros abandonados bloqueavam a passagem, alguns ainda pegando fogo, enquanto corpos estavam espalhados ao redor, como se o inferno tivesse descido à terra. Havia um zumbido baixo no ar high, vindo de todas as direções, misturado com sons de vidro quebrado e metal retorcido. Lucas parou de repente. Na frente deles, no cruzamento mais próximo, surgiam sombras. Ele não precisava olhar 2 vezes para saber o que eram. Os mortos. 6, talvez 7, caminhando de forma desajeitada pela rua. Eles não haviam notado Lucas e sua família ainda, mas isso era apenas uma questão de tempo. Temos que voltar. Vamos pelo beco. Lucas sussurrou com urgência. Eles se viraram rapidamente, mas o som de um grito cortou o silêncio ao longe, seguido por algo que Lucas reconheceu imediatamente. Passos pesados, apressados. Estavam vindo mais. Estamos cercados. Laura murmurou, o desespero começando a tomar conta. Sem tempo para pensar, Lucas avistou uma loja de conveniência abandonada. As portas de vidro estavam quebradas, mas o lugar parecia vazio. Entrem ali, rápido. Ele praticamente empurrou Laura e Miguel para dentro. Logo atrás deles. Dentro, o silêncio parecia ainda mais opressor. Apenas quebrado pelo som de gotejamento de algum cano furado. As prateleiras estavam derrubadas, produtos espalhados por toda parte. Não havia sinal de vida, que era um alívio temporário. Lucas fechou a porta quebrada atrás de si o melhor que pôde, colocando uma estante pesada na frente como barricada improvisada. Laura estava encolhida no chão, tentando acalmar Miguel, que estava assustado e sem entender o que estava acontecendo. Precisamos achar um lugar para nos esconder, disse Lucas, pegando uma lanterna do chão e iluminando o local. Talvez no estoque, vamos ficar quietos até eles passarem. Eles se arrastaram pelo chão, evitando fazer qualquer barulho. O silêncio era quase insuportável. E o som dos próprios corações batendo parecia alto demais. Cada segundo, Lucas esperava ouvir o som de pés arrastando ou gemidos dos mortos. Chegaram ao depósito, uma pequena sala nos fundos da loja. Trancaram a porta atrás de si e se sentaram, Laura ainda abraçando Miguel, que agora estava adormecido por pura exaustão. Lucas, por sua vez, permanecia alerta, escutando qualquer som que indicasse que haviam sido seguidos. E então ele ouviu. Primeiro, foram passos leves, seguidos por um gemido gutural do lado de fora. Alguém, ou algo, estava lá. O suor escorria pela testa de Lucas enquanto ele segurava uma faca improvisada que havia encontrado na loja. Não era muito, mas era o que tinha. Eles precisavam estar preparados para o pior. De repente, um barulho ensurdecedor quebrou o silêncio. Vidro estilhaçado. A porta da frente da loja fora forçada para dentro. Os mortos haviam entrado. Lucas gesticulou para que Laura ficasse quieta. Ouvia os passos pesados do lado de fora, lentos e desajeitados, mas incessantes. Ele sabia que eles estavam caçando, movidos por uma fome insaciável.
Um rosnado profundo preencheu o ar, e então o som de algo arrastando pelo chão ecoou pelo depósito. Lucas sentiu o pânico crescendo dentro dele. Ele se levantou lentamente e colocou a mão na maçaneta da porta, tentando decidir o que fazer. Se saíssem agora, estariam em campo aberto e vulneráveis. Se ficassem, poderiam ser descobertos a qualquer momento. Não havia escolha fácil. Foi quando um golpe violento atingiu a porta, quase quebrando-a. A madeira vibrou sob o impacto. Algo estava tentando entrar. Laura apertou Miguel contra si, sem emitir som, mas seus olhos estavam cheios de terror. Outro golpe, e a porta cedeu um pouco. Lucas segurou a faca com mais força, o suor escorrendo pelas mãos. Ele sabia que teria que lutar, mas não sabia se conseguiria enfrentar a ameaça. Então o pior aconteceu. A porta finalmente se abriu com um estrondo e uma figura entrou. Era um dos mortos, sua carne decomposta e seus olhos vazios fixos em Lucas. O cheiro era nauseante, uma mistura de podridão e sangue coagulado. A criatura avançou em sua direção, com um grunhido baixo, seus braços se esticando para ele. Lucas agiu por instinto. Ele avançou com a faca, mirando o pescoço da criatura. O golpe foi rápido e preciso, mas o impacto fez a lâmina se enroscar na carne podre. O zumbi caiu para trás, mas outros estavam logo atrás. Lucas soube naquele instante que não havia tempo a perder. "Lá corra!" gritou ele, puxando a esposa e o filho para fora do depósito. Eles correram de volta para a loja, saltando sobre os escombros e os corpos caídos. Do lado de fora, a rua estava tomada pelo caos. Mais zumbis avançavam pelas laterais, mas Lucas avistou um carro abandonado do outro lado da rua. Se conseguissem chegar até ele, poderiam ter uma chance. "Vai!" gritou, sem olhar para trás. Ele sabia que o perigo estava perto demais, mas tudo o que importava agora era proteger sua família. Com o coração na garganta e a morte atrás deles, Lucas sabia que a luta por sobrevivência estava apenas começando. O rugido do motor preencheu o silêncio ao redor, mas nada podia abafar o grito ensurdecedor dos mortos. Não havia para onde correr. E agora, o verdadeiro terror começou. Lucas pisou fundo no acelerador enquanto o carro acelerava pela estrada destroçada. Do lado de fora, a luz sinistra do cometa ainda banhava o mundo com uma cor pálida e macabra, enquanto os mortos se aglomeravam em todas as direções. O corpo de Laura tremia no banco ao lado, segurando Miguel, que permanecia adormecido, alheio ao horror ao redor. O que mais Lucas podia fazer? Fugir era sua única escolha. Mas para onde? A cidade estava devastada, as ruas cheias de destroços e cadáveres ambulantes. Não havia mais respostas, apenas a fome insaciável dos mortos. "Lucas, cuidado!" gritou Laura, e foi quando ele viu um grupo de zumbis cambaleando pelo meio da estrada, se aproximando rapidamente. Ele tentou desviar, mas era tarde demais. O carro colidiu com os primeiros corpos, e o impacto fez o veículo balançar violentamente. O som da carne se rasgando e ossos quebrando era nauseante. Mas ele não podia parar agora. Pisou mais fundo no acelerador, mantendo o controle com dificuldade enquanto o carro atropelava outros mortos que surgiam à frente. No entanto, algo estava errado. O carro começou a soltar um ruído estranho, como se estivesse sobrecarregado. Lucas olhou para o painel. A temperatura estava subindo rápido. O motor estava prestes a falhar. "Não pode ser agora, não pode ser agora." Lucas gritou consigo mesmo, tentando manter o controle. Ele olhou pelo retrovisor e viu uma horda se aproximando rapidamente. Os mortos estavam atrás deles, e a quantidade só aumentava. "O que vamos fazer?" Laura perguntou em desespero, os olhos fixos nos monstros que vinham na direção deles. Lucas sabia que não poderiam continuar assim. Se o carro parasse, estariam completamente à mercê da horda. Ele apertou o volante com força, tentando desesperadamente pensar em um plano. "Eles estão fechando a estrada à frente." Laura apontou, e Lucas viu mais zumbis à frente. Eles estavam cercados. "Temos que sair da estrada", disse ele. "Vamos tentar pegar a rota secundária." Lucas girou o volante bruscamente, saindo da estrada principal e entrando em um caminho de terra. O carro sacolejava violentamente pelas pedras e buracos, mas eles estavam avançando, ao menos por enquanto. Porém, a sorte parecia estar se esgotando. À frente, uma ponte de ferro enferrujada se erguia. Era estreita e parecia que não aguentaria o peso do carro. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. "Lucas, você não está pensando em..." Laura começou, mas ele já sabia que não havia outra opção. "Não temos escolha", Lucas gritou. "Segurem-se." Ele acelerou em direção à ponte, enquanto os mortos se aglomeravam por trás dele.
O carro tremeu violentamente ao atingir a estrutura de ferro, e o som de metal rangendo era um sinal claro de que a ponte estava em seu limite. O veículo atravessou com dificuldade. Quando estavam no meio, ouviram um estalo alto. A ponte começou a ceder. "Lucas!" Laura gritou. O carro sacudiu bruscamente e o lado direito começou a inclinar-se perigosamente. Lucas lutou com o volante, tentando manter o equilíbrio, mas a estrutura estava prestes a desmoronar. Ele acelerou com todas as forças restantes do motor, e por um breve momento, parecia que a ponte iria ceder completamente. Mas então, com um salto final, o carro atravessou para o outro lado da ponte. O impacto os jogou para a frente nos bancos, e o som da ponte desabando atrás deles ecoou pelo ar, misturado com os gritos dos zumbis. Eles haviam conseguido. Lucas parou o carro, respirando pesadamente. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava para Laura, que estava pálida, mas ilesa. Miguel ainda estava dormindo, milagrosamente inconsciente de todo o caos. Estamos a salvo?" Laura perguntou, a voz trêmula. Lucas olhou ao redor. A estrada de terra à frente parecia deserta, sem sinais de vida, ou de mortos. Mas ele sabia, no fundo, que isso era apenas temporário. Eles haviam escapado por pouco, mas o perigo ainda os seguia. Sempre seguiria. Ele ligou o carro novamente. E eles continuaram em silêncio pela estrada de terra, tentando encontrar algum tipo de refúgio. Não demorou muito até que avistassem uma construção adiante. Um pequeno posto de gasolina abandonado, isolado no meio do nada. "Vamos parar lá. Precisamos de suprimentos e de um plano", disse Lucas, e Laura apenas assentiu. Eles estacionaram o carro ao lado da construção, e Lucas saiu primeiro, cauteloso. O silêncio era opressor, mas não havia sinais de zumbis por perto. Ele entrou na pequena loja de conveniência, pegando uma lanterna e uma arma que havia encontrado no caminho anterior. O interior do posto estava destruído. Prateleiras viradas, produtos espalhados pelo chão e a sensação constante de que o perigo espreitava nas sombras. Lucas verificou cada canto, mas não havia sinais de vida, ou de morte. "Tá limpo", ele chamou por Laura. "Venham rápido." Laura saiu do carro com Miguel nos braços, ainda dormindo, e eles entraram no posto. Lucas trancou a porta atrás deles, bloqueando-a com uma prateleira caída. "Precisamos descansar", disse Laura, os olhos cansados de todo o estresse e pavor. "Não aguento mais correr." Lucas assentiu. "Vamos passar a noite aqui. Amanhã, tentamos chegar à cidade de novo, ou encontrar algum abrigo." Mas enquanto ele falava, um som baixo e constante começou a ecoar à distância. Era um som familiar, um som que Lucas já tinha aprendido a temer. O som de pés arrastando pelo chão. Eles não estavam sozinhos. Mais uma vez, os mortos estavam se aproximando. O vidro estourou antes que Lucas pudesse reagir. Mãos apodrecidas se esticavam para dentro, tentando agarrá-los. Não havia mais tempo para planejar. Agora era correr ou morrer. O som dos pés arrastando se tornava mais alto a cada segundo. Lucas não precisava olhar pela janela do posto de gasolina para saber que eles estavam cercados novamente. Ele prendeu a respiração por um momento, pensando em todas as decisões que os levaram até ali. Cada desvio na estrada, cada hora de fuga parecia estar prestes a se tornar inútil. "Eles estão aqui de novo", Laura gritou, segurando Miguel mais forte, enquanto os pequenos olhos do garoto se abriam devagar, ainda sonolentos. "O que vamos fazer, Lucas? Não temos para onde correr." Lucas olhou ao redor, o coração disparado, enquanto o som do vidro trincando ecoava. As janelas pequenas do posto não iam aguentar muito tempo. Ele precisava agir rápido. "Temos que encontrar uma saída por trás, não podemos ficar presos aqui." Ele correu até os fundos do posto, onde uma porta enferrujada levava para um beco estreito. Mas quando a empurrou, a porta não se abriu. Estava trancada por fora. "Droga! Droga!" Lucas xingou, socando a porta com raiva. O som de vidro quebrando se misturou com os grunhidos dos mortos. Eles estavam entrando. De repente, um braço morto e decomposto atravessou a janela quebrada, os dedos longos e esqueléticos se movendo em direção a Laura. Sem pensar duas vezes, Lucas pegou a chave de roda que havia encontrado anteriormente e golpeou o braço com toda a sua força, quebrando os ossos e fazendo o zumbi recuar temporariamente. Mas não era suficiente. O vidro continuava a ceder e, em segundos, mais zumbis estavam tentando entrar. Eles estavam cercados por todos os lados. "Temos que nos trancar em algum lugar", Laura gritou, tentando acalmar Miguel, que agora estava chorando baixinho, confuso e assustado. "Não, se ficarmos trancados, é o fim. Vamos ter que lutar nossa saída."
Lucas sabia que não havia outra escolha. Ficar parado seria um erro fatal. Ele olhou para o local ao redor, procurando algo que pudesse usar como arma. Encontrou algumas garrafas de vidro quebradas e um pedaço de cano velho. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma enquanto ouvia os mortos se aproximando mais e mais. O medo rastejava em seu estômago, mas ele sabia que não poderia ceder. Era lutar ou morrer. Laura, fique perto de mim. Vamos sair pela frente. Eles ainda estão mais concentrados aqui atrás. Ela assentiu, embora o medo nos olhos dela fosse evidente. Ela sabia que qualquer erro poderia significar o fim para os três. Lucas correu em direção à porta da frente, que estava parcialmente quebrada, e a empurrou com força. Do lado de fora, uma cena de puro pesadelo os aguardava. Os zumbis estavam em todos os lugares, espalhados pelo pátio do posto, mas a maioria estava concentrada ao redor do veículo que eles haviam abandonado. Agora, gritou Lucas, segurando a chave de roda como uma arma. Ele sabia que eles tinham poucos segundos antes de serem notados. Laura segurou Miguel com força e correu atrás dele, enquanto os mortos começavam a perceber sua presença. Um deles se virou bruscamente, avançando em direção a Lucas com um grunhido gutural. Lucas o derrubou com um golpe violento na cabeça, sentindo o impacto reverberar por seu braço. O zumbi caiu no chão, imóvel. Corre, corre! Lucas gritou para Laura, que já estava ofegante com o peso de Miguel, e a corrida frenética. Eles conseguiram atravessar o pátio até a estrada de terra, mas os gritos dos mortos já ecoavam atrás deles. Sem tempo para pensar, eles continuaram correndo em direção à floresta próxima. O posto de gasolina rapidamente desapareceu atrás deles, mas os gritos dos zumbis ainda estavam em seus ouvidos. Cada passo na direção da floresta era uma batalha contra o cansaço e o medo. Quando eles finalmente entraram entre as árvores, a escuridão os envolveu. O luar passava apenas fracamente entre as copas densas, mas Lucas sabia que aquele terreno irregular lhes daria uma pequena vantagem. Talvez os mortos fossem mais lentos ali. Eles estão indo. Laura ofegava, já exausta. Miguel, mesmo assustado, parecia entender o perigo. Seus bracinhos estavam em volta do pescoço da mãe, e ele não fazia um som, embora as lágrimas corressem por seu rosto. Lucas olhou para trás e viu as sombras distorcidas dos zumbis avançando pela estrada, entrando na floresta. O som de galhos quebrando e grunhidos os seguiam, mas as árvores dificultavam o progresso da horda. Eles não podiam parar, mas Lucas sabia que Laura não aguentaria por muito tempo. Ele avistou uma pequena clareira à frente, com uma antiga cabana de madeira em ruínas. Ali, Lucas apontou. Vamos nos esconder ali. Eles correram para a cabana e empurraram a porta velha, que rangeu alto, quase denunciando sua localização. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, mas parecia que não havia sido tocado por ninguém por muitos anos. Lucas arrastou móveis velhos para a porta, tentando criar uma barricada. Ele sabia que isso não os manteria seguros por muito tempo, mas daria tempo para pensar em um plano. Do lado de fora, os grunhidos dos mortos ficavam mais altos. Eles estavam chegando. Laura se sentou no chão, abraçando Miguel, o rosto marcado pelo medo e pela exaustão. Quanto tempo acha que temos? Lucas olhou pela janela quebrada da cabana. Ele podia ver as silhuetas dos zumbis se aproximando lentamente entre as árvores. Não havia muito tempo. Talvez. Alguns minutos, ele respondeu, a voz baixa. Mas vamos achar um jeito. Ele olhou ao redor, procurando qualquer coisa que pudesse usar para se defender. Sabia que mais uma fuga de última hora seria impossível. Agora era sobreviver ou enfrentar a morte de frente. O silêncio momentâneo na cabana era quase insuportável. Mas lá fora, os mortos estavam à espreita. O primeiro impacto foi tão forte que Lucas caiu de costas. Quando ele olhou para cima, viu a porta da cabana sacudir violentamente. Eles estavam tentando entrar, e dessa vez, não haveria como escapar. A madeira velha da cabana rangeu alto quando os mortos começaram a pressionar a porta. A barricada improvisada com móveis antigos não iria aguentar por muito tempo. Lucas sentiu seu coração disparar novamente. Ele sabia que estavam encurralados. Não havia mais para onde fugir. Eles estão aqui. Laura sussurrou, tentando manter a calma, mas a voz dela tremia. Miguel estava aninhado em seus braços, silencioso, mas seus olhos estavam arregalados, atentos ao terror que o cercava. Lucas engoliu em seco, pegou o cano de ferro que havia encontrado no posto de gasolina e se aproximou da porta trêmula.
O som dos mortos grunhindo e arranhando a madeira era aterrorizante, como se cada segundo fosse um aviso de que o fim estava próximo. Bam! A porta sacudiu violentamente, rachando um pouco mais a cada batida. Lucas sabia que precisavam agir. Laura, fique com Miguel no canto mais distante. Se eles entrarem, eu vou distraí-los. Distraí-los como? Laura perguntou, olhando desesperada. Você não pode enfrentá-los, Lucas. São muitos. Ele olhou por um breve momento, e em seus olhos havia uma resolução sombria. Não tenho escolha. Se eu conseguir mantê-los ocupados por tempo suficiente, talvez vocês possam escapar por alguma janela. Não vou deixar eles nos pegarem sem luta. Antes que Laura pudesse argumentar, a porta da cabana cedeu completamente. Com um estrondo ensurdecedor, a barricada desmoronou, e os primeiros zumbis começaram a invadir, seus olhos vazios fixados em suas presas humanas. Lucas não teve tempo para pensar. Ele se lançou para frente com um cano de ferro, atingindo o primeiro zumbi com toda sua força no crânio. O golpe foi certeiro e a criatura caiu, mas logo foi substituída por outros dois que avançavam sobre ele com grunhidos animalescos. O cheiro pútrido de carne morta enchia o ar, tornando difícil até mesmo respirar. Lucas golpeou mais um, derrubando-o, mas o número crescente de mortos logo o cercou. Ele continuava a lutar, cada golpe carregado de desespero, mas eles eram muitos. As criaturas vinham de todas as direções, pressionando para trás, em direção à parede da cabana. Laura gritou ao ver um dos zumbis se aproximar de Miguel, e em um impulso de adrenalina, ela agarrou uma estaca de madeira quebrada e enfiou-a no peito da criatura, empurrando-a para longe. O zumbi caiu, mas mais estavam vindo. Lucas sabia que, se não encontrassem uma maneira de escapar, aquela cabana se tornaria o túmulo deles. Ele olhou ao redor freneticamente, procurando uma saída. Foi quando viu uma pequena janela coberta de poeira, na parte de trás da cabana. Não era grande, mas era a única chance. Laura! A janela, ele gritou apontando. Vamos! Laura correu para a janela, ainda segurando Miguel, e tentou abrir as travas enferrujadas. Elas estavam firmes, presas pelo tempo e pela sujeira. Desesperada, ela usou todas as suas forças, enquanto Lucas continuava lutando para manter os zumbis afastados. Cada segundo contava. As criaturas avançavam, as mãos apodrecidas tentando agarrar Lucas. Ele mal conseguia se esquivar dos golpes deles. Suas forças estavam diminuindo rapidamente. O suor escorria pelo seu rosto, misturado com o cheiro de sangue e morte. Com um grito de esforço, Laura finalmente conseguiu abrir a janela, e uma rajada de ar frio entrou, carregando um breve alívio. Vai! Pula! Lucas gritou, golpeando outro zumbi que se aproximava perigosamente de Laura. Eu vou logo atrás. Laura levantou Miguel e o empurrou pela janela primeiro. O garoto se esgueirou por ela, caindo do outro lado com um pequeno gemido, mas estava a salvo por enquanto. Logo em seguida, Laura passou por si mesma, espremeu-se pela pequena abertura, tentando ser o mais rápida possível. Quando estava do outro lado, ela virou-se para Lucas, estendendo a mão. Lucas, vem logo! Ela gritou, o desespero em sua voz evidente. Lucas olhou para a horda de mortos que continuava a invadir a cabana. As criaturas eram lentas, mas implacáveis. Ele sabia que se não saísse naquele instante, seria tarde demais. Ele correu para a janela, mas no momento em que se virou para pular, uma mão fria e podre agarrou sua perna, puxando-o de volta. Lucas gritou, tentando se livrar, mas o zumbi tinha uma força surpreendente. Não, Lucas! Laura gritou desesperada, enquanto tentava puxá-lo de volta pela janela. Ele sentiu o desespero apertar seu peito, mas não podia desistir. Com um cano de ferro ainda em mãos, ele se virou e acertou a cabeça da criatura que o segurava, finalmente se livrando do aperto mortal. Sem perder mais tempo, ele se lançou pela janela, aterrissando pesadamente do lado de fora. Laura o ajudou a se levantar rapidamente, e os dois correram, sem olhar para trás. Os gritos dos mortos ainda ecoavam pela floresta, mas eles estavam livres. Por enquanto. Correram até não terem mais forças, até que os sons dos zumbis ficaram distantes e o silêncio da floresta tomou conta novamente. Pararam, ofegantes, e Lucas se virou para Laura, que ainda segurava Miguel com força. Você está bem? Ele perguntou, a voz falhando de exaustão. Laura assentiu, embora lágrimas escorressem por seu rosto. Ela sabia que tinham escapado por pouco. A cabana agora estava longe, mas o perigo nunca parecia realmente distante. E agora? Ela perguntou, medo ainda visível em seus olhos. Lucas olhou para o horizonte escuro da floresta. Não tinha todas as respostas, mas sabia de uma coisa. Continuar correndo não seria o suficiente.
Eles precisavam de um plano, e rápido. Que, enquanto o céu permanecia nublado e pesado, havia uma certeza sombria no ar. Os mortos nunca parariam de caçar. O som das folhas esmagadas sob os pés não era mais o som de um passo, era o som de uma perseguição. Os mortos estavam mais perto do que nunca. Lucas não conseguiu evitar olhar por cima do ombro. Através da escuridão densa da floresta, ele viu a horda de zumbis avançando, com seus olhos vazios e corpos arrastando-se pela terra. Eles não corriam, mas sua presença era uma força implacável, uma onda de morte que não parava. A respiração de Lucas estava pesada, e seus músculos queimavam de exaustão. Mas ele sabia que parar significava morrer. Laura corria ao seu lado, segurando Miguel pela mão, e mesmo que suas pernas estivessem fraquejando, ela não parava. O garoto estava exausto, as pernas pequenas mal conseguindo acompanhar o ritmo. Mas não havia outra escolha. Eles precisavam continuar. Ali, Lucas apontou para uma construção abandonada que emergia da floresta. Era uma antiga fábrica, desmoronando com o tempo, mas com sorte, poderia oferecer algum abrigo. Chegaram à entrada, uma porta de metal enferrujada que estava quase caindo. Lucas empurrou com força e a porta rangeu, abrindo-se com um som horrível, mas eles conseguiram entrar. Ele bateu a porta atrás deles e a trancou com um pedaço de ferro que encontrou no chão. "O que é esse lugar?" Laura perguntou, ofegante, olhando ao redor da grande sala escura. Paredes sujas, vidros quebrados e o teto cheio de buracos criavam um ambiente opressivo. No entanto, comparado ao terror lá fora, era um refúgio. "Uma antiga fábrica de processamento, acho. Não importa. Só precisamos de tempo para pensar, se reagrupar." Lucas respondeu, passando a mão pelo rosto suado. O silêncio dentro do prédio era estranho. Não havia o grito dos mortos, mas o eco de seus próprios passos era perturbador. Eles se sentaram por um momento, tentando recuperar o fôlego. Miguel, silencioso desde o ataque na cabana, finalmente falou. "Quando isso vai acabar, papai?" Ele perguntou, sua voz fina e cheia de medo. Lucas olhou para o filho, tentando encontrar palavras que lhe dessem conforto. Eu não sei, filho, mas prometo que vamos passar por isso. Eu não vou deixar nada acontecer com você." Miguel assentiu, mas o olhar em seus olhos dizia que ele entendia a gravidade da situação, mesmo sendo jovem. O som de metal sendo arrastado pelo chão fez Laura e Lucas se virarem abruptamente. Lucas pegou o cano de ferro que havia trazido da cabana, pronto para qualquer coisa. Ele deu alguns passos na direção do som que vinha do fundo da sala. "Que foi isso?" Laura sussurrou, levantando-se e puxando Miguel para perto de si. Lucas se aproximou da origem do barulho, seus olhos tentando se ajustar à escuridão profunda. Ele se agachou, examinando o chão. Foi quando ele viu arranhões recentes no concreto, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali. Antes que ele pudesse reagir, um grito ensurdecedor ecoou pelo lugar. "Lucas!" Laura gritou, correndo para ele. Mas não era um zumbi que ela via. Era algo diferente. Uma porta no chão, camuflada pela sujeira e destroços, abriu-se com violência. Dela saíram figuras humanas, mas eles não eram como os mortos do lado de fora. Seus olhos estavam vivos, mas ferozes. Homens sujos com armas improvisadas nas mãos. Sobreviventes, mas com intenções duvidosas. Ora. Olhem só o que temos aqui. Visitas inesperadas. Que parecia ser o líder deles falou com um sorriso malicioso, segurando uma faca suja. Ele estava rodeado por outros 4 homens, todos armados. Lucas se levantou rapidamente, segurando o cano de ferro com firmeza. "Não queremos problemas. Só estamos tentando sobreviver como vocês." O líder deu uma risada baixa. "Sobrevivência é o que todos nós estamos tentando fazer. Mas o problema é que recursos são escassos e vocês estão no nosso território." Laura deu um passo para trás, apertando Miguel contra si, tentando esconder o medo em seus olhos. Lucas olhou para ela e depois para os homens. Ele sabia que isso não acabaria bem. Eles não estavam lidando apenas com os mortos agora. Humanos podiam ser tão cruéis quanto os monstros lá fora. "Olha, não temos nada que interesse a vocês. Só estamos de passagem." Lucas tentou argumentar, mas o líder deu um passo à frente, balançando a faca de maneira ameaçadora. "Isso não cabe a você decidir," ele disse, olhando para Lucas como um predador que espreita sua presa. O coração de Lucas acelerou. Eles estavam em uma armadilha. Não havia para onde correr, e esses homens não pareciam estar dispostos a uma conversa amigável. O cheiro de tensão no ar era tão forte quanto da carne podre dos zumbis que os seguiam. De repente, um dos homens olhou pela janela quebrada e deu um grito alarmado.
Estão aqui. Os mortos estão vindo. O líder virou-se rapidamente, seus olhos ferozes agora cheios de pânico. O som dos mortos se aproximando era inconfundível. Uma cacofonia de grunhidos e gemidos que se intensificava a cada segundo. Fechem as portas. Preparem as armas, o líder gritou para seus homens, mas era tarde demais. Os mortos chegaram como uma maré implacável. Eles começaram a bater nas janelas e nas paredes da fábrica. O som crescendo em intensidade. Os homens do líder correram para bloquear as entradas, mas era uma batalha perdida. Lucas olhou para Laura e Miguel, sabendo que não havia muito tempo. Ele precisava agir rápido. Corram para o porão. Agora. Lucas gritou, empurrando Laura e Miguel em direção à porta que os homens haviam deixado aberta. Eles desceram apressadamente as escadas, com os gritos dos sobreviventes atrás deles, enquanto os zumbis invadiam o lugar. A fábrica, que antes parecia um refúgio, agora estava se transformando em um campo de batalha caótico. Os vivos e os mortos em uma luta desesperada pela sobrevivência. Quando finalmente chegaram ao fundo do porão, Lucas fechou a porta de ferro atrás deles e trancou-a com uma barra pesada. A escuridão os envolveu, mas por enquanto eles estavam a salvo. Mas por quanto tempo?